Existe mediunidade doente? Será que a sua mediunidade está com defeito? Será que isso é karma e você precisa sofrer de alguma forma? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Anderson Gomes, você está no canal Aprendendo sobre Mediunidade. E se você gostar do vídeo lá no final, você pode curtir o vídeo para o YouTube entender que você gostou e que outras pessoas podem vir a gostar desse vídeo também. Outras pessoas podem ter o mesmo tipo de situação na vida e querer buscar informações. Então curta o vídeo, se você gostar mais ainda, se inscreva no canal. Bem, vamos falar sobre esse assunto que é: existe mediunidade doente? Será que isso existe de verdade? Muitas pessoas falam assim, sobre mediunidade atribulada, mediunidade com situações kármicas, e outras pessoas associam a mediunidade a distúrbios mentais, a problemas do tipo, coisas fisiológicas, coisas do corpo, do cérebro ou da mente. Bem, vamos separar aí os canais. Primeiro passo, vamos entender que ser médium não é uma patologia. Ter mediunidade não é uma questão de como ter uma doença, de ter sintomas de mediunidade, né? Eu nem gosto de usar esses termos sintomas de mediunidade, porque parece que a mediunidade é uma doença. Mas quando aparecem sinais da mediunidade em você, algumas pessoas têm certos tipos de sofrimentos. Primeira questão é que mediunidade, ela não é doença mental e ela não se associa à doença mental. Já existem pesquisas, como a ala de psiquiatria da Universidade de Juiz de Fora, fizeram pesquisas com médiuns, praticantes e pessoas ditas não médiuns, e de modo geral, os médiuns que trabalham, eles são mais saudáveis que outras pessoas ditas não médiuns. Então vejam que esta questão já é uma questão superada. Quanto à questão de doença mental ligada a como se falava antigamente, dissociação e coisas do tipo, já é um quesito vencido na OMS, na Organização Mundial de Saúde. Já existe no Código Internacional de Doenças e no DSM-5 dos Estados Unidos também, que são dois códigos, dois manuais de doenças mentais. Eu falei aqui do brasileiro, que é ligado ao OMS, e o DSM, que é dos Estados Unidos. Todos os dois compreendem que existem momentos que a consciência pode captar algo que é fora do corpo dela. E que dentro do sentido de cultura e religião, isto é aceitável, só é corrigido pela medicina quando existe um sofrimento, certo? Então veja que até a medicina, até a ciência não classifica mais mediunidade como um tipo de doença mental, dissociação e coisas do tipo. Não significa que não exista esquizofrenia, que toda situação de esquizofrenia na verdade é mediunidade, ou vice-versa, que todo médium é um esquizofrênico, porque ouve vozes, vê espíritos, nenhuma coisa nem outra. Cada caso precisa ser analisado separadamente. Algumas pessoas falam que existe mediunidade atribulada. Eu também já pensei isso, da existência da mediunidade atribulada por questões kármicas. A pessoa fez mau uso da mediunidade lá em outra época, em outra encarnação, e aí nesta encarnação a sua mediunidade vem atribulada, e aí por isso ela sofre. Veja que depois de tanto ler, de tanto pesquisar, tanto as questões espirituais, casos, e as questões psicológicas, e de ver casos reais, de pessoas com essa suposta mediunidade atribulada, eu compreendi que o que é atribulado não é a mediunidade, é a própria mente da pessoa. A mediunidade ela é uma percepção como a sua capacidade de ver, de sentir cheiro. Não existe essa coisa, por exemplo, assim, eu tenho um nariz atribulado, um nariz com situações kármicas, então eu só sinto cheiro de podre. Isso não existe, O nariz sente qualquer cheiro que aparecer. Então, da mesma forma, a mediunidade, você capta qualquer coisa. Porém, muitas pessoas têm quesitos mentais, eu não estou falando de doença mental.
eu estou falando da sua personalidade, do seu ego, de inúmeros quesitos psicológicos que ela precisa, talvez através de terapia ou de outras técnicas, trabalhar isso, talvez com autoconhecimento, para ela aprender a conhecer mais a si mesma e vencer a si mesma. Então, observando as pessoas que têm essa suposta mediunidade atribulada ou mediunidade kármica ou qualquer que seja o nome que as pessoas chamam, eu entendi que uma coisa é o passado dela, lá com o uso da mediunidade. Nesta vida, ela tem o mesmo padrão de uso, ela pode usar da mesma forma se quiser. A questão é que direcionamento ela dá para a mediunidade. Como ela reage às percepções dela. Na sua vida em relação à vivência com as outras pessoas. Ela está, por exemplo, o tempo todo achando que tudo acontece em volta dela, em relação a ela? Tudo que as pessoas falam estão falando em relação a ela? Tudo que acontece, que as pessoas fazem é por causa dela? Veja que existe um problema a ser tratado psicologicamente, né? Analisado, porque nós não somos o centro do mundo, né? Se tudo à nossa volta nos machuca, de que forma nós estamos combatendo isso? Por que nós estamos gerando sofrimento com a vida à nossa volta? Será que não são as nossas formas de expectativa, o que nós esperamos das pessoas? E aí nós geramos sofrimentos por causa dessas expectativas? Quando algo não acontece da forma que eu gostaria, da forma que eu planejei ou da forma que eu exijo, ou que eu acredito que eu mereça, daquela forma, eu sofro. Eu choro. E aí as minhas percepções se desordenam. Se desordenam. E aí eu me vejo na suposta mediunidade atribulada. Por quê? Porque quando você desestabiliza o seu emocional, sofrimentos de relacionamentos, sofrimentos de uma série de coisas que a gente pode ter como ser humano, você desestabiliza a sua percepção. E a gente sabe que do lado espiritual nós atraímos tudo aquilo que é do nosso mundo pessoal. Se você tem uma vida feliz, não porque alguém te deu de presente, porque você cultiva, você busca essa vida feliz, cultivando com amor, com carinho, dando tudo aquilo que você deseja receber de volta. Você provavelmente vai receber isso de volta. Muitas pessoas dizem, mas Anderson, eu faço e eu não ganho. Não, você não está fazendo exatamente como deve fazer. Talvez você não esteja se entregando. Talvez você esteja tratando esse processo de dar como uma barganha. Eu vou dar para receber de volta. E eu exijo receber de volta. Tem pessoas que pensam isso. E só nesse tom, eu exijo, ela já está dizendo que ela quer mandar no mundo. Ela quer ordenar o mundo. Ela quer ferir o livre-arbítrio do outro entre ele querer e não querer fazer algo. Então ela exige receber de volta aquilo que ela dá. Quem dá por amor, quem dá, oferece por caridade, quem dá carinho, quem dá bom dia, quem é uma pessoa solidária, quem é uma pessoa que trabalha em equipe, seja no seu trabalho ou em assistências sociais ou em casa, esta pessoa está doando porque quer, ela está fazendo porque quer, não como uma barganha. Da mesma forma, num relacionamento, você ama porque você ama, simplesmente. Mas você não está exigindo o tempo todo uma troca em uma constante cobrança, como as pessoas falam, aquele relacionamento grude, né? Que tem gente que até gosta, mas aquilo se torna tóxico. Tá? Então vejam que esses tipos de quesitos mentais, quando eles são desatendidos pela pessoa que se perturba por eles, ela se perde em suas percepções mediúnicas. E é claro, uma pessoa que se perde constantemente emocionalmente, ela vai ser um pouco mais assediada por espíritos negativos do que uma pessoa que cultiva o bem-estar, cultiva a harmonia o tempo todo. Então veja que o mundo que você vive é o mundo que você criou, é o mundo que você cultiva. Ah, mas é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu marido. Você está culpando as pessoas, mais uma vez, sobre aquilo que você deve decidir, sobre aquilo que você deve expressar. Então tome as decisões certas, vá no caminho certo, siga o caminho que é necessário para você se desenvolver. E aí tudo vai melhorar. Essa suposta mediunidade atribulada, ela começa a desaparecer pouco a pouco, e aí
você começa a perceber, não, mas espera aí, a minha percepção é só a minha percepção. Não é porque os meus olhos veem um acidente na rua que os meus olhos são ruins, eu preciso arrancar eles fora, bloquear, tampar. Não, porque se eu quiser, eu posso mudar o meu comportamento. Em vez de ficar prestando atenção só em coisas ruins, eu posso olhar para coisas boas. Olhar um jardim, um beija-flor lá colhendo néctar, olhar uma criança sorrindo na rua, uma pessoa fazendo caridade, olhar o céu, admirar o sol, admirar a natureza. Você direciona a sua percepção para onde o teu mundo atrai. Veja que tem pessoas que gostam muito de jornais televisivos com violência e coisas do tipo, que elas dizem assim, isso é a realidade. É a realidade que ela vive, é a realidade que ela tem percepção do mundo. Outras pessoas buscam programas de conhecimento, programas humorísticos que a alegrem sem deprimir, né? E diversas outras coisas instrutivas, ou que seja diversão, mas sem um lado deprimente. Então veja que tudo na nossa vida é uma escolha. Que escolha você quer dar para a sua mediunidade? Você não precisa virar um monge, um espírita, um médium de comunicação no centro espírita, basta você compreender, aceitar e aprender cada vez mais sobre isso para você saber como proceder no dia a dia. E aí você vai ver que não existe mediunidade doente, só existe mediunidade sem educação. Você precisa educá-la para ela florir, para ela existir lá como comungada com você. Isso não significa também que você só vai ver flores, assim como seus olhos podem ver coisas boas e coisas ruins. E isso é natural. Então, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Muita paz, muita luz. Até a próxima.